Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Walter Lopes e hoje eu vou trazer para vocês um seminário sobre o sistema digestivo herbívoro não ruminante. Vamos lá. O que é o estômago? É importante apresentar esses conceitos para que vocês não fiquem perdidos mais na frente sobre esse sistema digestivo não ruminante. Então vamos começar pelo que é o estômago. O estômago é um órgão presente no tubo digestivo que tem a função de transformar o bolo alimentar em quimo. O bolo alimentar é aquilo que a gente consome. E esse quimo é uma massa pastosa de caráter ácido. E inicia a digestão das proteínas a partir desse quimo, absorver pequenas quantidades de água e as substâncias dissolvidas nela. Agora, como se diferencia os tipos de estômago? Quanto ao revestimento mucoso, que é a característica mucosa de revestimento, o estômago pode ser unicavitário, que é simples, ou revestido em sua totalidade pelo tecido glandular, ou composto, que é quando é observado a mucosa glandular e a glandular. Ele pode ter a forma unicavitário, que é o estômago em apenas uma cavidade, e pluricavitário, que é ele com várias subdivisões ali no seu corpo. Agora, os animais monogástricos. Os monogástricos são também os não ruminantes. Então, toda vez que vocês verem por aí em livros, na internet, animais monogástricos, também se refere aos não ruminantes. E o significado dessa palavra monogástrico é o seguinte: mono, que é um, e gástrico, que é digestão. Então, é digestão única. São os animais não ruminantes que apresentam um estômago simples com uma capacidade de armazenamento pequena. Agora vamos falar um pouco mais a fundo sobre esses herbívoros não ruminantes, né? Afinal, do que se trata? Nos herbívoros monogástricos, que são os não ruminantes, os micro-organismos que atuam na digestão da celulose, que, como são herbívoros, ingerem muitas plantas. E nessas plantas, consequentemente, vem celulose, que são rica a celulose na parede celular das plantas. São bactérias e estão presentes no intestino grosso, geralmente em uma região chamada seco ou apêndice secal. Aqui eu trouxe uma imagem aqui, ó, como vocês podem observar, ali na parte superior do cavalo tem um seco. E alguns exemplos de animais herbívoros não ruminantes são os bovinos, cabras, carneiros, camelos, girafas, cervos, búfalos, alces, entre outros. Agora um pouco mais sobre a digestão. O cavalo, que é o exemplo anatômico que eu trouxe aqui para vocês, é um herbívoro monogástrico ou não ruminante, com um seco ou apêndice secal repleto de bactérias, que digerem a celulose das plantas ingeridas pelo animal. Eles são até chamados assim vulgarmente como fermentadores de intestino grosso. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o estômago dos herbívoros. Sobre o consumo, né? Os herbívoros consomem alimentos que não são facilmente digeridos, cujo valor nutricional é mais baixo. Afinal, não dá para comparar uma planta
com carne, né? Que no caso é o que um animal carnívoro come, que ali é rico em matéria orgânica. Enfim, voltando aqui, o valor nutricional é mais baixo e por isso precisam ser ofertados em grande quantidade, sobretudo para os equinos e os ruminantes. Esses animais apresentam em seu trato digestório relações simbióticas com micro-organismos, que favorecem consideravelmente os processos de fermentação e degradação da celulose. Agora as características. Os herbívoros são animais que apresentam uma dieta que inclui vegetais ou algas. Alimentam-se de organismos produtores da cadeia alimentar, ou seja, esses organismos estão lá no início da cadeia alimentar. Vários animais apresentam essa forma de alimentação, sendo observada tanto em vertebrados como em invertebrados. Os animais herbívoros apresentam algumas características na captação desse alimento, como a presença de dentes adaptados para a trituração de vegetal no sistema digestório, bactérias que atuam promovendo a digestão da celulose, como eu citei aqui. Os animais herbívoros alimentam-se de plantas ou algas, sendo possível até identificar várias espécies de acordo com o hábito alimentar. No que diz respeito aos animais que se alimentam de plantas mesmo, eles podem comer, por exemplo, os frutos, as folhas, néctar, o pólen e derivados. Agora aqui eu trouxe para vocês uma comparação de um herbívoro não ruminante e de um carnívoro. Nessa comparação, aqui a gente pode de cara observar várias diferenças, como no não ruminante, um estômago mais simples, a presença do seco e o intestino grosso do não ruminante, vocês podem observar aqui que ele é bem mais desenvolvido. Já o do carnívoro, o intestino delgado e o intestino grosso são mais curtos e o seco dele é pouco desenvolvido. Quando a gente compara o sistema digestório de um carnívoro com um herbívoro, eles vão apresentar um trato digestivo mais longo, no caso do não ruminante, e isso para eles é essencial, porque a matéria vegetal é mais difícil de ser digerida. Então, passa a maior parte do tempo no canal alimentar, que proporciona um maior tempo de digestão. Por isso que é interessante esse intestino maior. Agora aqui o famoso ditado popular, né? Só que esse aqui é o ditado popular do biólogo. Diz como é o teu sistema digestivo, que eu direi o que tu comes. Porque, como a gente viu, né? Os não ruminantes a gente já sabe o que eles comem agora, por causa disso. E assim vai nos ruminantes e nos outros. Gente, obrigado pela atenção. Espero que todos estejam bem e até uma próxima.